Olá, tudo bem? Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como melhorar o seu português com apenas 4 passos. Bora lá? Bom, eu sei que todo mundo quer melhorar o português, vocês estão aprendendo, estão estudando, não importa o nível, né? E não sabem como fazer que isso aconteça de maneira mais rápida, né? De maneira que você perceba logo os resultados. Então, eu preparei 4 dicas bem importantes que você deve implementar no seu dia a dia. Isso, 4 coisas que você tem que transformar como um hábito, que seja um hábito para você, como escovar os dentes, né? Que a gente faz diariamente para que você depois perceba os resultados que virão rapidamente. E nós sabemos, né, que para aprender uma língua precisa de esforço, dedicação e leva tempo. Mas eu percebi, né, conversando com os meus alunos, né, do meu curso Fluente, o que eles faziam, né? Porque toda semana eu converso com um aluno que chegou na fluência, que conseguiu ser fluente em português e está falando muito bem. O que essas pessoas têm em comum? Como que elas conseguem? E eu vi que é isso, não tem assim uma mágica, né? Elas fizeram do português um hábito, implementaram o português na vida delas, né? No dia a dia da vida delas. Então, se você quer melhorar o seu português, você também tem que fazer isso, tem que colocar a língua portuguesa na sua rotina. O português tem que ser um hábito diário para você. E eu vou compartilhar com vocês 4 coisas que você deve fazer diariamente para melhorar o seu português bem rápido. Eu imagino que você deve estar pensando: ai, professor, isso deve ser muito chato, já tô vendo que vai ser chato. Não, peraí, não precisa ser chato, né? Pode ter diversão também e eu vou mostrar para vocês como. Bom, primeiramente, você precisa praticar a pronúncia. Pronúncia. A pronúncia é primordial, é essencial na comunicação do português. Porque se você não falar bem, se você não fala de maneira clara que os outros possam te entender, não adianta nada. Você pode fazer uma frase maravilhosa, um discurso perfeito, mas se a sua pronúncia não está clara para quem está ouvindo você, não adianta nada, porque o outro não vai entender o que você está tentando dizer. Então, você tem que praticar diariamente, que dentro de um mês você vai sentir já a diferença na sua fala. Pode ter certeza, depois de 30 dias você vai perceber a diferença. E como, professora? Mas como que eu vou, né? Então, praticar a pronúncia. Bem, aqui no meu canal do YouTube eu tenho uma playlist de pronúncia. Então, o meu conselho é que você, primeiro, veja esse vídeo, né? Todos eles, na verdade, mas a cada vídeo que você vê e você pratica, você imita a professora Márcia. A imitação é um recurso muito útil para a melhoria da pronúncia, né? Para a melhoria da fala. Então você imita a professora, repete tudo que eu estou falando, né? E eu dou várias dicas de detalhes, né, de pronúncia que precisam ser melhorados. Então, veja cada vídeo, repita. Claro que você pode ver somente um vídeo por dia e já está ótimo, porque eu tenho vários e você vai assistir somente um vídeo de pronúncia, repetir, imitar, e eu tenho certeza que depois de um mês você vai estar muito melhor. Batata, repete comigo. Lectospiose. Lectospiose. Outra dica importante para melhorar a pronúncia é ler em voz alta. Ler em voz alta, sim, porque quando você lê e escuta a sua própria voz,
você percebe se está bom ou se não está bom, porque você já está acostumado a ouvir, por exemplo, um brasileiro, e você vai ver se está parecido ou não está parecido, né? Então você já vai melhorando pouco a pouco. Então, ler em voz alta, que não precisa ser muita coisa. Um parágrafo, por exemplo, já está bom. E além disso, ainda você aprende muito vocabulário. Outra dica para melhorar a pronúncia é grave a sua voz. Isso, hoje em dia é super fácil, né? Você pega o seu celular, você tem como gravar a voz. Se você não tem nenhum aplicativo de gravação de voz, baixe, né? Procure um aplicativo de gravação de voz e grave a sua voz. Todos os dias. Você vai perceber como ao final dos 30 dias você vai escutar a primeira gravação e a última. E você vai ver quanta diferença que fez. Você pode começar, por exemplo, se apresentando, né? Falando, eu sou a Márcia, eu moro no Brasil, eu trabalho, e você fala o que você faz, enfim, uma introdução sobre você. Você pode ir fazendo isso diariamente, até ficar bem natural, bem tranquilo para você. E você gravando, depois quando você escuta, você percebe o que precisa ser melhorado. Então, da próxima vez que você for gravar, você já vai gravar melhor e com mais atenção aos detalhes que você precisa melhorar. Você pode até gravar um trecho, por exemplo, do que eu falo em um vídeo, né? A introdução do meu vídeo, aí você grava imitando a professora. E depois você escuta o meu vídeo e escuta esse áudio que você gravou e compare, faça uma comparação. Será que está parecido ou está muito diferente? Nossa, a professora falou exatamente assim ou alguma coisa não ficou igual, né? E aí pouco a pouco você vai melhorando. Bem, o segundo hábito que você deve implementar no seu dia é consumir o português. Como assim? Consumir, exatamente, consuma português. Você precisa estar em contato com ele, ouvindo música, ouvindo podcasts, ouvindo uma série, ouvindo um vídeo. Precisa estar sempre em contato. Não é só ouvir, precisa ler também. Então, vamos ler em português diariamente, né? Então, pegue um texto, um assunto do seu interesse num blog, num artigo, uma notícia, alguma coisa que seja do seu interesse, mas em português. E a mesma coisa os áudios, os vídeos, tem que ser assuntos do seu interesse, justamente para ser gostoso, para ser divertido, não o que alguém falou, né? Não adianta ler um livro, não sei, talvez de Machado de Assis, né? Que é um livro denso, é um livro difícil de ler. E se você não está ainda preparado, né, para aquele tipo avançado de leitura, você vai desanimar. Ou se você não gosta, por exemplo, de romance, você não vai gostar daquela leitura. Então, você tem que pegar alguma coisa que você tenha interesse, porque aí torna-se prazeroso e você ainda está aprendendo mais sobre aquele assunto que você gosta. E hoje em dia, com a internet, é muito fácil, basta você pesquisar, escrever em português, né, no Google, o que você está pesquisando. Então, por exemplo, eu quero saber sobre plantas, né, como cultivar orquídeas. E aí você escreve em português como cultivar orquídeas e assim você lê sobre aquilo. Pronto, você pode fazer o exercício de leitura, fazer depois o exercício de falar em voz alta, né? Lendo em voz alta, depois você pode gravar aquilo que você leu. Então você já está em contato, consumindo, absorvendo português e em assuntos que são do seu interesse. Assim fica muito mais gostoso, muito mais divertido. A mesma coisa para músicas, para séries, para vídeos que sejam do seu interesse. Você gosta de culinária? Há vários vídeos sobre culinária. Você gosta de história, né? Há vários vídeos e canais de história.
Então você pode também ouvi-los e estar em contato com o português assim. E sempre mantendo o seu caderninho, sempre mantendo o seu caderninho em mãos, porque com o caderninho você vai anotando as expressões, as palavras novas ou até aquilo que você não entendeu direito para pesquisar depois. Depois você revisa, no outro dia você olha novamente, dali uma semana novamente, faça revisões no seu caderninho para ver se realmente você está assimilando todo aquele vocabulário que você está anotando, né? Você vai ver como é útil. E já aproveitando o caderninho, o terceiro hábito que eu quero falar para vocês é escreva. Isso, escreva diariamente. Ai, professora, é muito chato, não gosto de escrever. Tá, mas eu não estou pedindo para escrever um artigo científico, eu não estou pedindo para escrever um texto enorme, não. Às vezes 2 linhas, um parágrafo, 5 linhas, 10 linhas, depende, né, de como está o seu tempo ou a sua disposição. Qualquer ideia que vier na cabeça, você pode escrever, mas em português, porque assim você vai praticar, né? E quando a gente escreve, a gente tem tempo para pensar e é aí que você vê se realmente você sabe o português, porque você pensa, nossa, como eu vou expressar isso, né? Estou com uma ideia, mas como eu vou dizer isso em português? E aí você pesquisa e você escreve, você pesquisa e você escreve. Você aproveita o seu caderninho e olha as palavras que você aprendeu novas e tenta escrever frases, por exemplo, com aquelas palavras, porque as palavras têm que estar sempre em contexto, né? Sempre falo isso, não aprenda palavras soltas, precisam estar dentro de um contexto. Então, crie frases com essas palavras. Será que você está conseguindo mesmo contextualizá-las? Será que realmente você aprendeu essas palavras? E assim você está também já fazendo uso, praticando, memorizando, que é outra vantagem muito grande de você escrever, é isso, porque a escrita nos faz memorizar melhor, por conta desse tempo, por conta do exercício, né, da escrita. E eu aconselho ainda mais que realmente seja com papel e caneta ou papel e lápis. Tudo bem, se você prefere no computador, ok, mas se não, pegue um caderno, pegue realmente papel e caneta e escreva, porque já existem pesquisas que provam que quem escreve manualmente memoriza melhor aquilo que está escrevendo, além de estar exercitando também o cérebro, porque é algo que a gente não tem feito mais, né? Então, todo esse movimento, tudo isso mexe com conexões nervosas que nos auxiliam na aprendizagem, na memorização. Então, faça esse exercício da escrita diariamente. Você vai ver como depois de 1 mês, de 30 dias, isso vai te ajudar muito. Você vai perceber o quanto mais você já está produzindo. Porque se antes você só escrevia, por exemplo, uma linha, uma frase, você vai ser capaz com certeza de escrever 5, 6, 10, né? Um parágrafo de 10 linhas. Vai melhorar muito. E essa escrita, é interessante que você revise ela depois de alguns dias. Sim, para você ver se está certo, se o que você escreveu faz sentido mesmo. Você vai ver como que passa o tempo, você fala, nossa, acho que escrevi errado. Porque você vai estar melhor, né, melhorando dia a dia o seu português. E aí, quando você volta naquele texto do início que você escreveu, você fala, acho que isso não tá bom, não. Você mesmo vai se corrigir. Então, faça esse exercício e torne a escrita um hábito para você melhorar o seu português. E o quarto hábito para você implementar no seu dia a dia e melhorar o português é participe de grupos de discussões. Como assim grupos de discussões? Grupo de discussão? É exato.
Os meus alunos, né, do Grupo Fluente, nós temos grupos, né, no Facebook, onde eles podem, né, também fazer postagem, comentários, e um comenta o outro, tá tudo bem. Mas você pode procurar também grupos, ou mesmo nas minhas mídias abertas, como aqui, né, no YouTube, você pode comentar, enfim, perguntar para outros, esperar que alguém responda para você, porque é uma linguagem espontânea e natural. E aí você tenta expressar as suas ideias e você vai ver se você sabe expressar as suas ideias, né? Então esses grupos de discussões são interessantes por isso. Ou também, se você ainda não sabe escrever muito em português, você pode ler, né, o que os outros estão escrevendo e falar: ah, nossa, é assim que escreve? Ah, que interessante! É assim que eles falam isso em português? Então, você vendo esses grupos de discussão, você vai aprender muito português. E língua real, língua em uso. E também isso deve ser em assuntos do seu interesse, por exemplo, grupos de discussão de política, não sei, de algum assunto que você gosta. Aqui no Brasil, por exemplo, existem grupos de discussão de vinho, né? Então, você pode também olhar, participar, ver o que estão comentando. Tem muitos grupos de animais de estimação, e aí você vai ver como as pessoas comentam. Você também deve comentar, né, se expressar o que você acha, o que você não acha sobre aquele assunto, e isso vai fazendo você ter o contato e de maneira real. E não precisa conhecer ninguém, né? Mesmo que você não conheça nenhum brasileiro, esses grupos de discussões estão aí à disposição, né? Por exemplo, no Facebook tem muitos, né? Se você coloca, não sei, amantes de cachorro, por exemplo, donos de gato, amantes do vinho, e aí você entra num grupo desses, vai ter muitos assuntos, muitos comentários ali para você ler e também comentar e também responder. E assim, descrevendo as suas ideias, pouco a pouco, dia a dia, você vai melhorar o seu português. E além disso tudo, você tem muito material aqui com a professora Márcia que você pode e deve consumir diariamente, os vídeos, os conteúdos que eu coloco aqui. Eu estou sempre fazendo eventos também onde vocês podem participar e aprender muito e melhorar muito o seu português. E então, você está disposta a implementar estes hábitos no seu dia a dia do português? Você está disposto realmente a fazer isso e perceber depois se realmente você melhorou? Gostou dessas dicas? Gostou destes hábitos? Hábitos super saudáveis, né? Hábitos muito saudáveis para aqueles que realmente querem e estão dispostos a aprender a língua portuguesa de maneira gratuita, de maneira divertida e gostosa. Bom, espero que você tenha gostado então dessas dicas, desses hábitos para melhorar o seu português. Se você gostou, dê o seu like para mim e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!